Boa noite a todos. Boa Que a paz noite. e graça do Senhor Jesus Cristo esteja sempre em nós. Dando boas-vindas a todos aqueles que vieram para a doutrinária desta noite. E convido agora Yasmin para fazer a leitura preparatória. Boa noite a todos. A caridade é invariavelmente sublime, nas menores manifestações. Todavia, inúmeras pessoas muitas vezes procuram limitá-la, ocultando-lhe o espírito divino. Muitos aprendizes creem que praticá-la é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e de terra. Caridade, porém, representa muito mais que isso para os verdadeiros discípulos do Evangelho. Em sua carta aos Filipenses, oferece Paulo valiosa assertiva com referência ao assunto. Indispensável que a caridade do cristão fiel abunde em conhecimento elevado. Certo benfeitor distribuirá muito pão, mas se permanece deliberadamente na sombra da ignorância, do sectarismo ou da autoadoração, não está faltando com o dever de assistência caridosa a si mesmo? Espalhar o bem não é somente transmitir facilidade de natureza material. Muitas máquinas, nos tempos modernos, distribuem energia e poder automaticamente. Caridade essencial é intensificar o bem sobre todas as formas respeitáveis, sem olvidarmos o imperativo de autossublimação, para que o outro se renove para a vida superior, compreendendo que é indispensável conjugar no mesmo ritmo os verbos dar e saber. Muitos crentes preferem apenas dar e outros se circunscrevem simplesmente em saber. As atividades de todos os benfeitores dessa espécie são úteis, mas incompletas. Ambas as classes podem sofrer presunção venenosa. Bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que entregam os círculos perfeitos da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Assim seja. Vamos todos aproveitando a sintonia da mensagem preparatória, para que possamos estabelecer esta comunhão com o Altíssimo. Porque todos nós somos filhos do Pai amado, para que possamos nutrir da força, da energia, da coragem, da sabedoria, para superar e vencer os desafios da nossa condição de espíritos encarnados na terra. Por isso, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, mas nós te agradecemos por todos os momentos da nossa vida e da nossa existência aqui na terra. E por isso nos encontramos aqui reunidos para a celebração desse banquete, para que possamos, Senhor, através da aprendizagem da noite, alimentar a nossa alma, para que possamos estabelecer sempre
esta conexão com o teu amor. Por isso, pedimos também, Senhor, que ilumine cada uma das consciências que aqui se encontram, seja elas encarnadas, seja elas desencarnadas, mas principalmente aquelas que mais necessitam, aquelas que se encontram em aflição ou desespero. Mas também pedimos ao Pai que ilumine a mente do nosso irmão Paulo, para que os seus ensinamentos ecoem em nossas almas. Por isso, Senhor, nós nos entregamos em Tuas mãos e faz de nós instrumentos de luz, de amor e de paz. Que assim seja. Convido agora a Dona Glória para a leitura do Evangelho. Boa noite a todos. Encarnados e desencarnados, sejam bem-vindos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque relutaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissenções e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvesse o germe do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interrogam friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remotam passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Muita luz a todos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é com muita alegria que nesta noite nós vamos ouvir a reflexão do nosso irmão Paulo, que vem lá de Aquidauana, do Centro Espírita Joana de Ângeles. Paulo, a palavra é sua, que Jesus te abençoe, que Jesus te ilumine. Boa noite. É com muita alegria que eu recebi o convite do nosso irmão Raimundo, me pedindo para retornar aqui a esta casa, para conversar um pouco com vocês. E achei por bem trazer um tema que todos nós, muitas vezes, acontece algo conosco em nossas vidas
E nós costumamos achar que somos bonzinhos e que não merecemos o que nos acontece. Mas eu pergunto a vocês, Deus, Ele é bom? Ele é justo? Por que acontece algo ruim para a gente? Por que nós, sempre, quando acontece algo de ruim, nós não refletimos nos nossos atos e começamos a procurar o culpado? É fácil, né? É porque nós nos achamos que somos perfeitos. Nós nos achamos que somos perfeitos. Aonde, na verdade, nós estamos aqui justamente para corrigir algumas imperfeições do passado. E, infelizmente, começamos a fazer algo e essas causas que nos acontecem, que nós tanto reclamamos, não é nem de outras passagens. Na maioria das vezes, é da nossa própria existência agora. Se nós parar um pouquinho para observar as nossas vidas, o nosso dia a dia, a gente vê que a maioria das coisas não é nem de vidas passadas. Mas nós, por ser espírita ou simpatizante da doutrina espírita, começamos a achar que muitas coisas que nos acontecem é de vidas passadas. É claro que as causas atuais das nossas aflições, elas são dessa vida ou pode ser de uma vida passada. Mas não nos enganamos. A maioria das nossas causas é dessa vida. São nossos atos. São nossos atos que mais tarde começam a ser cobrados. Na leitura, nós observamos que até a nossa saúde, nós perdemos e começamos a colocar a culpa nos outros. Não é isso? Começamos a procurar um culpado em qualquer coisa que nos aconteça. Isso me aconteceu por isso ou por aquilo. Mas alguém força a gente a fazer alguma coisa. A gente vive forçado por alguém. Então, precisamos começar a refletir o que nós queremos e o que somos. Porque tudo que nos acontece é causado por nós mesmos. Somos nós os causadores das coisas boas ou ruins que a vida nos traz. Não precisamos culpar os outros. E como a própria leitura nos traz, as causas, como eu falei já no início, elas são de duas vertentes. Ou de vidas passadas ou atuais. E como eu já falei para vocês, as duas virtudes, elas não são de outras pessoas que causaram. Se as causas forem de vidas passadas, quem causou? O nosso próprio espírito. Que estamos aqui para procurar corrigir aquelas pequenas falhas do passado. E se ela for de agora, se nós olharmos para o retrovisor, nós vamos conseguir lembrar o que nós causamos. Ou será assim não? Então, se elas são remontando-se à origem dos males terrestres, reconhece-se que muitas são consequência natural do caráter do próprio homem. Se a gente for remontar, a gente vai ver que muitas são o nosso caráter.
que nós praticamos no nosso dia a dia. Quando o homem cai por suas próprias culpas, quantos são vítimas das suas improvidências e do seu orgulho e da sua ambição? Quantos de nós não somos movidos pelo nosso orgulho e pela nossa ambição? Quantos de nós aqui não já ouviu alguém falar: eu não perdoo nunca, por algo que alguém, às vezes, apenas nos cutucou, apenas é o nosso professor que vem nos extinguir alguma coisa, e nós começamos a achar que aquela pessoa está nos machucando demais e que não perdoa nunca. Quem não carrega alguém em nossas vidas que a gente, quando olha, ainda carrega o rancor dentro de nós? Isso que nos traz para a nossa saúde. A gente carrega a mágoa de alguém. Será que a gente não está gastando um pouquinho da nossa saúde, não? Quando a gente vai olhar a pressão alta, o coração agitado, ele vem de quê? A gente costuma colocar culpa na alimentação, mas pode ter certeza, uma boa parte das doenças, ela vem da nossa mágoa que nós trazemos dentro de nós, do nosso ódio que está dentro de nós. Quantos se arruinam por sua falta de ordem, de prevenção, ou pelo mal proceder, ou por não ter sabido limitar seus desejos? Quantos de nós têm a vida ajustada e pelos nossos desejos, pelo querer sempre mais, ou por querer algo que não está ao nosso alcance, nós colocamos a nossa vida a perder? Quantos de nós têm a vida equilibrada, familiar, e por a nossa ambição ou por nosso querer, nós jogamos tudo para o alto e a vida passa a ser totalmente distorcida? Será se é os outros que fazem o que a gente faça? Ou será se somos nós mesmos que colocamos a nossa vida em ruína? Quantas uniões desgastadas porque resultam de um caldo de interesse ou de virtudes nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas vezes nós nos caímos nessa condição? Quantas vezes nós nos deixamos a levar apenas pela aparência e mais tarde nós estamos em uma condição difícil? Quantas vezes nós procuramos nós mesmos o nosso próprio desajuste em nossas vidas? Desajuste na família, desajuste em nossas vidas. Mas quando nós olhamos para trás, nós achamos que foi os outros que nos arrumou. Quantas doenças e enfermidades decorrem da interferência do nosso excesso de todos os gêneros? Quantas vezes nós não colocamos nossa saúde em jogo
exagerando em bebidas, exagerando em alimentar-se mal, exageradamente. Quantas vezes nós não colocamos em jogo a nossa própria saúde? Como também falei, nos acessos de orgulho e de vaidade e de rancor. Quantas vezes nós nos jogamos a nossa saúde fora? Agora, enquanto jovem, tudo nós praticamos. Dificilmente vamos sentir na juventude. Mas quando começa a chegar dos 50 por diante, elas começam a aparecer. E quando começam a aparecer, nós começamos a achar que as causas não são nossas. Que as causas não são nossas, que as causas são dos outros. Mas o nosso desajuste é quem nos faz, muitas vezes, estar em um leito de hospital e muitas vezes sem um membro, muitas vezes indo embora, por nosso próprio desajuste. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhe cobraram, não lhe combateram desde o princípio as más tendências? Quantos de nós, enquanto criança, o filho começa, de pequenininho, começa a mostrar um caminho já desajustado. De pequenininho o menino começa a dar língua, começa a fazer algo que a gente acha estranho, mas é meu filho. Eu não vou falar porque é criança. Às vezes até os avós olha para os pais quer castigar, os avós dizem, não, é só uma criança. Não é isso? Mais tarde, vai crescendo com aquele costume, mais tarde você não consegue dominá-lo. Mais tarde você não consegue mais dominar aquela criança. E aí começamos a reclamar o porquê não tomamos o cuidado devido enquanto era tempo. Tem pais que mesmo sendo criança, começa a cortar. Que a gente começa a ver que aquela criança começa a entender o caminho que tem a seguir. Até porque a doutrina do Espírito nos diz que aquela criança não está em nossa vida por um acaso. Ela não veio para nós por um acaso. E todo pai, ele tem as obrigações para com aquele filho, para poder colocar ele no caminho do bem. Ele está como seu filho, algo nós temos em comum com os nossos filhos. No passado, eles podem vir para nos ajudar, ou eles podem vir para ser ajudados por nós. E muitas vezes, quando nós começamos a ver as más tendências, a gente vai deixando, vai passando a mão. E quando chega mais tarde, nos arrependemos, porque qual pai quer ver um filho em uma condição ruim? Qual pai quer ver um filho preso? Qual pai quer ver um filho usuário? Qual pai quer ver um filho alcoolizado o tempo todo? Mas, enquanto criança, é o período que a gente tem de começar a colocar ele no rumo. Porque depois de grande, torna-se um pouco mais difícil. Somos pais, mas dificilmente eles vão nos ouvir se não ouvir enquanto criança. E essas causas, elas não são de vidas passadas. Essas causas são falhas nossas nessa passagem aqui. Nessa passagem que nós estamos aqui para corrigir, viemos aqui para corrigir, e quando não tomamos
o caminho correto, nós estamos apenas passando por aqui e nada a fazer. Precisamos despertar o caminho que temos a seguir e o porquê aqui estamos. Todos nós temos a nossa parte a fazer aqui nesse planeta de provas e expiação. Veja que nós não estamos em um planeta evoluído. Nós estamos em um planeta de provas e expiação. Isso quer dizer que todos nós somos devedores. Não importa se a pessoa tem uma condição social elevada ou uma condição pobre. Todos nós somos devedores. E todos nós estamos aqui para cumprir a nossa parte nesse planeta de provas e expiação. Se nós não fôssemos devedores, aqui dificilmente nós estávamos. Dificilmente nós estávamos. Estaríamos em um planeta um pouco mais evoluído. E quando tratamos de filhos, eles vêm para a nossa vida para que nós possamos guiar ele pelo caminho correto, pelo caminho mais correto. Porque nós já temos com eles compromissos no passado. Com a maioria deles, nós temos compromissos no passado com os nossos filhos. Somos nós responsáveis por eles até a maioridade. Da maioridade por diante, aquilo que você ensinou, ele deve seguir, você já não pode mais ter domínio dele. É claro que é muito bom ouvir um conselho de uma mãe, de um pai, mas a responsabilidade nossa, enquanto criança, até a fase adulta. Depois é com eles o caminho, é com cada um de nós. Que acredito que cada um de nós tenha o próprio domínio do nosso destino. Até porque as escolhas são nossas. São nós que vamos responder pelos nossos atos. Não pense que amanhã alguém que me botou no caminho errado vai responder por mim. Vai responder pela parte que tocou a ele. Mas eu tenho que responder pela minha parte. Quem fez fui eu, ninguém forçou eu fazer. Se a pessoa chegar aqui e pedir para que eu venha fazer algo que eu não queira fazer, eu só faço se eu quiser. E acredito que todos nós somos assim. Mas aquele que me incentivou tem a parte dele, mas a maior parte é minha, que eu fiz. Então, as causas que acontecem conosco, se nós observarmos, elas são quase todas dessa mesma passagem aqui na Terra. Meu ato que eu cometi quando adolescente, vai se apagar da minha vida, mas cedo ou mais tarde eu vou ser cobrado. Porque nós estamos aqui colhendo sementes do passado, do ontem. Mas nós estamos semeando no amanhã. Estamos jogando a cada dia a semente do amanhã, que iremos colher amanhã. E o que nós esperamos colher amanhã? Será que as nossas ações de hoje nos deixam felizes, esperando uma boa colheita para o amanhã? Quem aqui não já ouviu alguém lamentar da vida? Lamentar que a vida que passa, que vem atravessando, é uma vida ruim e que não merece isso. Mas se a gente parar para observar aquilo que nós estamos passando, fica lá morrendo mesmo. Quando a gente vai ver o que foi que eu fiz para merecer uma vida melhor. Alguém ouviu em alguma das passagens de Jesus
ele dizer que cruze os braços, que eu vou lhe entregar algo de graça. Ele nos convida a bater e a porta se abrirá. Não é isso? Ele nos convida a fazer algo para que a gente possa se melhorar. E isso, nós nos preocupamos muitas vezes, com o material. Mas com o espiritual, nós estamos a nos preparar. Nós estamos começando a ser um pouco mais brando com a nossa família dentro de casa. Porque tudo começa na família. Tudo começa na família. A gente está procurando entender aquele filho problemático, aquele irmão problemático, às vezes aquele pai problemático, ou mãe. A gente está procurando entender. Estamos semeando um pouquinho de amor naquele ambiente. Porque é muito fácil, dentro de um templo religioso, a gente mostrar um caráter bondoso. Mas no dia a dia, quem sou eu? No dia quem sou eu? Talvez quem conviva comigo me conheça um pouco mais. Mas é algo que nós temos que parar e refletir. Quem sou eu? O que é que eu venho fazendo no meu dia a dia? Porque não é eu que vou mudar o dia a dia da outra pessoa. Eu só consigo melhorar a mim mesmo. Não adianta nós nos preocuparmos em querer mudar aos outros. A gente precisa melhorar a nós mesmos. É por isso que Jesus diz que conhece a verdade e a verdade te libertará. Ele nos convida a nós nos conhecermos, a sermos mais verdadeiros com nós mesmos, conosco mesmo. Não é, aquilo que eu fiz não tem jeito. Tem, tudo que a gente fez tem jeito. Tudo que a gente fez tem jeito. É só a gente começar a ser um pouco mais brando com aqueles que nos cercam e conosco mesmo. Se nós observarmos o Evangelho, ele nos convida o tempo todo a amar uns aos outros. Se nós for observarmos o que foi que Jesus veio fazer aqui nesse planeta, a gente vai ver que tudo aquilo que ele nos ensinou foi para que a gente faça um para com o outro. Veja que numa passagem ele diz que aqueles que faz pelo menor, é a ele que está fazendo. A gente não precisa se preocupar em fazer para Deus. A gente precisa se preocupar em fazer para o próximo, porque quando a gente faz ao próximo, é a nós mesmos que nós estamos fazendo. Quem mais ganha não é quem recebeu aquele benefício. Quem mais ganha é quem praticou aquele benefício. Porque tudo que nós levamos ao universo, ele volta para nós. E se nós levarmos algo de ruim, é aquilo que nós vamos escolher. E aí, nós começamos a achar que é injustiça, que Deus não é justo. Quem já se parou para pensar por que aqui está? Por que está aqui nesse planeta, nessa vida? Eu tenho uma filha que ela costumava me dizer: eu não pedi para nascer. Quando eu apertava um pouquinho ela gritava logo: eu não pedi para nascer. Mas hoje eu vejo que realmente ela não pediu para nascer, não. Ela implorou para nascer. Porque
aqui é onde a gente vai ajustar os nossos passados. É aqui que a gente vai estar. Eu não nasci na família que eu queria nascer. Eu nasci na família que eu precisava nascer para que eu pudesse me melhorar. Eu tenho aquela pessoa ao meu lado que eu preciso ter, que é para eu poder aprender e me melhorar. E é assim que Deus nos faz, passo a passo, e melhorando nosso dia a dia, nos conduzindo a uma vida melhor. Se nós parar para observar a nossa vida há 10 anos atrás, veja quanto nós nos melhoramos, quanto nós mudamos para o melhor. Se a gente já consegue ver a vida de uma forma diferente e quer ver a gente encontrar mudança naquela pessoa mais sábia que passou por uma doença, que achava que não conseguia voltar mais. Lhe digo de certeza que essas pessoas olham o mundo de uma forma um pouco melhor. Sabe que existe um Pai, maior. Sabe que existe um ser que zela por todos nós, mas sabe também que a gente precisa fazer algo para poder mudar, para poder se melhorar. Que nada nos acontece por um acaso. Nada nos acontece por um acaso. Será se a dor ela é ruim para a gente? Ela pode até ser ruim para o nosso corpo. Mas observe para o Espírito se ela não vem trazer uma mudança. Se ela não nos aproxima um pouco mais do nosso Pai Criador. Se ela não nos faz chegar um pouco mais perto daquele que a gente precisa estar próximo. Então, meus irmãos, as causas das nossas aflições, elas podem ser de uma vida passada? Pode. Quando a gente já vem de pequeno, deficiente, ela pode ser de uma vida passada. Está mais claro que ela venha a ser de uma vida passada. Por quê? Onde é que está a justiça de Deus? Eu nasci perfeito e meu irmão nasceu sem poder andar. Será se Deus foi justo com ele? Ou se no passado ele usou mal aquilo que ele tinha e agora veio nessa condição para poder se melhorar? Porque Deus é amor. Deus é bondade. Nada nos acontece sem que seja necessário para nós. E não pense que o benefício vem apenas para o corpo. O benefício de Deus vem para o nosso espírito. Porque é Ele quem vai prestar conta amanhã. O corpo, ele vai para o túmulo, ser cremado ou sepultado. Mas o espírito não. Ele deixa o corpo e se eleva. Pode até sofrer. Pode até sofrer as consequências daquilo que ele causou. Mas um dia, a nossa condenação é nos elevar. Nos elevar. A questão é, cadê a nossa vontade para se elevar? Muitas vezes a gente fala em querer, mas quando chega a hora da verdade, a gente sempre procura um caminho de escape. Não é isso? Nós não estamos aqui pela primeira vez. É a primeira vez que nosso corpo, que o nosso espírito habita um corpo. A reencarnação, eu costumo dizer que ela é a maior justiça de Deus, é a reencarnação. É a oportunidade que Ele nos dá, que Deus nos dá,
para habitar um corpo e corrigir as faltas do passado. E acredito que como eu, todos sempre pensam: o que pode acontecer comigo amanhã, quando eu deixar esse corpo? Acredito que todos nós pensamos, né? Aí quando a gente pensa assim, o que a gente vê? Sempre as coisas ruins que a gente fez. É ou não? Começa a ver sempre as coisas ruins que a gente fez. Mas todos nós também não só fez coisa ruim, não. Todos nós também temos muitas coisas boas também que praticamos. E que muitas vezes nós nem lembramos daquele bem que a gente praticou. Então não devemos ter medo do que nos espera. Devemos ter coragem e a cada dia pedir a Deus para se tornar um pouco melhor, como o mestre Raimundo fez aqui na prece. Nos tornar para cada dia, nos tornar um pouco melhor. Não é necessário querer mudar de uma hora para outra. É necessário estar sempre galgando um passo após o outro, trilhando um passo a passo, até um dia poder se elevar. Deixa o corpo hoje, amanhã vem uma nova oportunidade. Sei que não é fácil, porque hoje existe mais espírito desencarnado, muito mais desencarnado do que encarnado. Então a volta é sempre difícil, não é tão fácil como a gente pensa, porque tem muitos espíritos do outro lado, muito mais do que encarnado. Mas nós temos sempre a oportunidade, Deus sempre nos dá a oportunidade de vir habitar um corpo, de vir se melhorar. E, segundo a doutrina espírita, nós estamos vivendo um período de transição planetária, aonde Deus diz que os mansos herdarão a terra. E se nós estamos vivendo esse período, nós estamos tendo, talvez, a nossa última oportunidade nesse corpo para poder ajustar algumas coisas do passado. Cabe a nós arregaçar as mangas e ir à luta, a cada dia, pedindo a Deus para cada dia ter força e sabedoria para poder se tornar um pouco melhor, para poder vencer aquele irmão, que está nos instigando e a gente começar a vencer, mas não vencer aquele irmão, mas a gente começar a entender que aquele irmão precisa de alguém para pegar no braço dele e fazer com que ele siga o caminho um pouco melhor, que ele se transforme, e não carregar a mágoa dele e dizer que não perdoa nunca. Aquele que nos machuca, aquele que nos machucou, ele talvez não tenha o conhecimento que você tenha hoje. O perdão é um dos maiores atos de amor da nossa vida. Através do perdão, nós conseguimos nos libertar da nossa própria mágoa. Veja a oração que Jesus nos ensinou. Se nós começarmos a refletir ela, tudo aquilo que a gente fala nela no dia a dia, e nós refletir e começar a pôr em prática, nós começamos a dar passos largos em prol da nossa evolução espiritual. Veja que ele nos diz: perdoai, não é assim? Mas logo em seguida diz: assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso quer dizer que o meu perdão está condicionado a eu perdoar ao outro. Mas hoje o que é que nós falamos? Não perdoa nunca. Não é assim? Não é assim, meu amigo Geraldo? Não perdoa nunca. Mas na verdade, o perdão é um ato de amor. E ele é ensinado, foi ensinado por Cristo, e nós
falamos praticamente todos os dias, uma ou duas vezes, no Pai Nosso. Nos comprometemos sempre com esse perdoar. E, infelizmente, o nosso orgulho, a nossa vaidade, nos mostra que ainda não estamos preparados. Não é só no perdão, tem várias outras ações nossas. E quando vem as causas, ela não é minha, ela é dos outros. Essas causas atuais, elas nos convidam a entender que o mal que nos cai não é dos outros, é meu. O mal que me cai em mim, ele é meu. Eu tenho que procurar como eu vou vencer esse mal que ainda está dentro de mim. Aqui, para falar que deve ser bastante evoluído. Não costumo olhar a vida dos outros. Mas de onde eu venho, costumo olhar um pouquinho. E nesse olhar, a gente começa a ver os defeitos dos outros. Mas a gente vê o defeito que está dentro de nós. Aquele defeito que a gente vê nos outros é o que está dentro de nós. Porque nós só conseguimos enxergar nos outros aquilo que a gente está amarrado dentro de nós. Mas graças a Deus, Dores, segundo Geraldo, é uma cidade bastante evoluída. Isso não acontece mais. Entendeu? Mas isso é a vida. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. A gente vê os erros dos outros porque ainda está dentro de nós. Então a gente não precisa fazer com que o outro vença aquele erro. A gente tem que começar a pensar em como nós vamos vencer. Só assim nós conseguimos dar pequenos passos em prol da nossa evolução. As mazelas, ou os maus, que a gente tem, as causas das aflições, são dessa própria passagem aqui. Que a gente veio para expurgar, para resolver do passado. Mas achamos ainda que vamos colocando mais um pouquinho e a gente vai tirando aos poucos com as dificuldades que nós vamos enfrentando. As dificuldades, elas são apenas aprendizados. São apenas pequenas barreiras para que nós possamos vencer dia a dia. Quando vencermos uma pequena, respiramos e nos preparamos, que está vindo uma outra um pouco maior. Até que nós consigamos chegar ao alto que nós almejamos. Então não devemos reclamar das dificuldades, das barreiras que nos aparecem, e sim procurar vencer com amor, porque elas não são dos outros, elas são nossas. Eu, em uma palestra, ouvi um palestrante falar. Saíram com a cruz, cada um. E um irmãozinho mais esperto começou a achar que a cruz dele estava pesada demais. E ia junto com Cristo. Pede a Jesus para que ele pudesse dar uma cruz mais leve a ele. E todos colocaram as cruzes em um local e Jesus pediu para que eles fossem escolher a cruz que ele pudesse carregar. E aí ele começou a pegar uma, pegar outra, pegar uma, pegar outra, e pegou todas. E chegou justamente aquela que ele trazia: Senhor, essa é a que eu quero, que essa é a mais leve. Ele dizia: essa era a que você já trazia. Porque cada um carrega o peso da sua cruz. Deus não dá nada a nós a mais do que aquilo que nós merecemos. Aquilo que está para mim, ele é meu. Seja bom ou seja ruim, fui eu que procurei. Essa pequena história da cruz, ela nos mostra que a gente costuma
a olhar as falhas dos outros. Que a cruz dos outros é mais leve do que a minha. Mas a gente não sabe a vida do irmão, como é que ele passa. Então, cada um de nós tem aquilo que nós merecemos. Carregamos a cruz que nós mesmos praticamos. A gente costuma achar que a cruz são os outros. Quem é que já ouviu alguém dizer: fulano é minha cruz? Não é isso? Justamente a mulher diz logo que o marido é a cruz. Não é assim? Fulano é minha cruz. O homem definido também diz: fulano é minha cruz. E aí vai. Na verdade, a cruz, quando nós paramos para observar, a cruz, ela é feita no nosso dia a dia. A cada dia eu estou construindo a minha cruz. Pesada ou leve, ela é eu que estou construindo a minha. E é cada um de vocês que estão construindo a sua. Então, não é a gente achar que vai mudar. O homem vai mudar a mulher, ou a mulher vai mudar o homem. É cada um que tem que dar passos em prol das suas mudanças. Não é os outros que vai responder por mim. Quem vai responder por mim sou eu. Vou estar, quando eu deixar esse corpo, vou estar diante de um juiz que não tem apelação. E não pense que a gente vai estar diante de Deus, que é o juiz sem apelação. É a nossa própria consciência. É a nossa própria consciência que é aquele maior juiz, que é o juiz que não tem apelação. Porque Deus é amor. Deus nos quer perfeito, nos aguarda perfeito. Mas a nossa própria consciência, quando nós começamos a descobrir que estava aqui, tão próximo de evoluir, e não evoluiu devido ao seu orgulho, devido à sua vaidade, ou tive tão próximo, morei com fulana, convivi tanto com fulano, ali o dia a dia, e era fulano a minha chave da minha evolução, e é fulano que eu tanto odeio, não é assim? E às vezes aquela pessoa que a gente acha que a gente está odiando, a gente veio para justamente resolver um atrito do passado. E voltamos odiando. Às vezes nasce até como irmão, vive ali como irmão e não se bate um com o outro. Tão fácil de aprender a amar um ao outro. Aí resolve escolher se odiar de novo. São essas que vão fazendo as nossas causas da desaflição. É quando desencarna, a gente vê, era tão fácil. E eu deixei escapar, e aí vai pedir a oportunidade para voltar. Faz como minha filha sempre diz: eu não pedi para nascer. Entendeu? A gente pede, a gente explora para nascer. Porque quando a gente está do outro lado, o nosso maior interesse, e que tem um pouco de conhecimento, o nosso maior interesse é resolver o problema e evoluir. Mas quando chega aqui, vestido nessa carne, bate o orgulho e bate a vaidade. E quem aqui nunca disse que isso aqui é meu e ninguém toca? Não é isso? E às vezes, pelo esse orgulho de isso aqui é meu e ninguém toca, é que às vezes a gente perde a oportunidade de evoluir. Porque o que é que nós temos aqui nesse planeta de provas de expiação? Daqui, o que é que nós vamos levar? Hein? Alguém falou aí. Então, mas quem de nós se preocupa em levar suas doações? É interessante. Nós chegamos aqui sem nada, voltamos sem nada e brigamos pelo aquilo que não temos. Porque nós queremos até ser donos uns dos outros. Queremos até ser donos de uns dos outros. Porém, quando deixamos nosso corpo, muitas vezes era apenas inimizade. Não vai nada. Ninguém é dono de ninguém.
ninguém leva nada para o outro lado. Levamos apenas o amor que praticamos, levamos apenas a nossa consciência daquilo que aprendemos. Como também já trazemos de lá um pouco das experiências. E essa experiência nós levamos de volta. Mas os bens materiais foram apenas emprestados para que deles nós possamos fazer bom uso e auxiliar aqueles que de nós se aproximam. Mas, infelizmente, eles muitas vezes valem mais do que nós mesmos. Quem daqui nunca ouviu a pessoa dizer: faça tudo comigo, mas não faça nada com meu filho? Não é isso? Como se o outro também não fosse filho de alguém também. Não é isso? É só um pouquinho de compreensão e a gente vai ver que onde existe erro, existe acerto. Se a gente parar para conversar, para entender um ao outro, muita coisa deixa de acontecer. Mas, se a gente agir por impulso, mais tarde, a gente vai olhar para trás e vai dizer: eu podia estar livre disso. Quantas pessoas não estão em uma penitenciária apenas por orgulho e vaidade? Quantos não estão lá arrependidos do seu orgulho e da sua vaidade? E parar e refletir: se eu pensasse, eu não tinha feito. Se eu tivesse a oportunidade de pensar, eu não tinha feito. A oportunidade eu teve, mas o orgulho não deixou. Porque é assim que a gente é. É assim. Quem nunca ouviu dizer que vingança é um prato que se come frio? Não é isso? Mas na verdade, a gente age muito mais por impulso do que por consciência. Quantas coisas ruins não podem ser evitadas com uma conversa? Até mesmo de uma pessoa de fora. Ouvir alguém pensando em algo ruim e a pessoa chegar e poder moderar aquela conversa. E quando a pessoa tem essa oportunidade, quando não faz no impulso, dificilmente ele vem fazer. Porque alguém pode aparecer e levar um bom pensamento para aquela pessoa. Se a gente for observar quantas coisas nos acontecem no dia a dia, capaz da gente perder a cabeça, como digo, não é perder a cabeça, é que nós ainda não temos o equilíbrio correto ainda. A gente acha que fulano perdeu a cabeça, não é isso. Ele ainda não tinha o equilíbrio e por isso caiu. Mas quando vai refletir, se arrepende e acha que podia estar livre se não fizesse. São causas. E aí é uma causa clara da vida atual. A gente passa por muitas coisas, não de vidas passadas, mas dessa própria existência, que nos gasta o dia a dia e nos faz estar sempre, no dia a dia, sempre buscando aprender. Todas essas oportunidades que nos chegam é um aprendizado, para que a gente possa superar a falha nossa do passado. Mas infelizmente nós ainda não entendemos dessa forma. Entendemos sempre como algo que está para nos vencer. Porque nós vivemos, parece, em uma concorrência, sempre querendo ser mais do que o outro. Mas nós não estamos aqui para ser mais do que o outro. Nós estamos aqui para ser igual um ao outro, amando um ao outro, como Jesus nos ensinou. Eu já ouvi várias pessoas
vários palestrantes falando, que um dia, Divaldo, ao descer, chegar de viagem no aeroporto, e passando e o pessoal, e um cidadão xingando e chamando de feiticeiro, de macumbeiro de feiticeiro, Divaldo. E a pessoa que estava com ele, Divaldo, você não vai dizer nada não? Divaldo diz, o doente não sou eu, é ele. Quem precisa de melhora é ele, não sou eu. Isso por quê? Porque aquilo que ele diz, que ele estava a falar, mais tarde alguém vai falar dele. Quando a gente revida algo de ruim que alguém faz conosco, a gente está se tornando igual ou pior que aquela pessoa, que aquela criatura. Nós estamos aqui não para revidar, mas para ensinar. Veja que não é em momento algum o pequeno que vai à busca do grande. Veja quanto Jesus regrediu para vir esse planeta de provas de expiação nos trazer ensinamentos. Jesus, um ser de luz, que vindo naturalmente, talvez nós não suportaria as energias que ele tem. Então, Jesus regrediu para vir a esse planeta de provas de expiação, para vir como homem, esse planeta de provas de expiação, para nos ensinar o caminho que temos a seguir. Ele não veio nos salvar, mas ele veio nos ensinar o caminho que temos a seguir. Veja que Jesus, ele não só falava, ele praticava, para que nós entendêssemos que éramos capazes de fazer. Mas infelizmente passaram 2000 anos e nós ainda estamos aqui, galgando, tentando nos evoluir. Então, meus irmãos, o que eu tenho para conversar com vocês é simplesmente procurar nos despertar um caminho para que nós possamos acordar no que aqui estamos a fazer. O que aqui estamos a fazer? Estamos aqui para brincar? Será que Deus nos colocou, nos deu uma nova oportunidade para vir brincar aqui, nesse planeta de prova de expiação? Ou se nós precisamos buscar uma oportunidade para poder amanhã estar em um ambiente um pouco melhor, estar com a nossa evolução um pouco mais evoluída, Veja que Jesus nos mostrou, ao vir aqui, que não é o pequeno que tem que ir. O grande precisa entender o pequeno e auxiliar. Em outras passagens ele diz que aquele que mais tem, mais é cobrado. Que mais é dado, mais é cobrado. Então, quando a gente vai aprendendo um pouco mais, ao invés de julgar, vamos cobrar, vamos auxiliar, vamos buscar fazer com que aquela pessoa procure se melhorar um pouco mais e não julgar. Porque julgar os outros já julga. Não é necessário que nós também vamos julgar. E a doutrina, ela nos ensina que amando é que a gente consegue a nossa evolução. Através do amor nós conseguimos nos evoluir. Que não somos melhor do que ninguém. Somos iguais a todos. Porém, cada um faz o seu próprio caminho. A perfeição ela não depende de outra pessoa para você alcançar a sua perfeição. Nós somos solitários. Solitário por quê? Porque só eu consigo fazer minha evolução. E solidário porque eu preciso dos outros para poder me evoluir. Veja que nós viemos de uma família para poder aprender a ser solidário com o outro. Da família a gente vamos partindo para uma cidade e daí para o mundo, para poder passo a passo
a gente ia aprendendo com o outro. Viemos de uma família, e da família a gente vai crescendo, passo a passo. E essa oportunidade nos é dada, nos foi dada agora, e não sabemos quando teremos outra oportunidade. Porque não são poucos irmãos que estão lá para vir, para esse mundo de provas e expiação. E enquanto estamos aqui, qual o melhor tempo para a nossa evolução, para o nosso aprendizado? Agora. Porque o ontem, ele já passou. Nada podemos fazer. Amanhã, quem nos garante que aqui estamos? Quem nos garante que aqui estamos? Mas, hoje, agora, a gente pode fazer alguma coisa. Se a gente quer mudar, comece de agora. Se a gente quer evoluir, comece a procurar de agora. Passo a passo, para que a gente possa conseguir nossa evolução espiritual. Sabemos que todos, como Jesus diz, que do seu rebanho não se perde uma só ovelha. Mas, não se perde uma só ovelha, mas cada um no seu tempo. E nós, quando é que o nosso tempo vai chegar? Se a gente não despertar. Paulo de Tarso era um perseguidor de cristãos. Mas, ao encontrar com Cristo e já não mais em vida, ele despertou nele a vontade de mudar. E ele deixou de ser um perseguidor, passou a ser um perseguido, mas em compensação ganhando a sua evolução espiritual. Veja que em um período Paulo dizia que o que ele queria fazer ainda não conseguia, mas aquilo que ele não queria ainda fazia. Em um período. E quando ele chegou no final da vida, ele já dizia que já não era mais ele que habitava naquele corpo, já não era mais ele que habitava nele, e sim o próprio Cristo. O porquê? Porque ele já conseguia fazer tudo aquilo que ele desejava fazer. Ele já desejava, já conseguia se sentir um ser evoluído, um ser que já não pensasse mais na prática do mal. E com o dever dele cumprido, porque Paulo de Tarso é o apóstolo do gentio, onde Jesus pediu para que os apóstolos não fossem gentios, mas Paulo foi porque Paulo tinha o conhecimento daquele pessoal. E com o dever cumprido, que ele deixou de ser um perseguidor e passou a ser um cristão. E passou a levar os ensinamentos do Cristo. Passou, ao invés de se preocupar apenas com os teres material, ele passou a se preocupar com o espiritual. Que é isso que nós precisamos despertar em nós. Não apenas, não esquecer o material. Não estou aqui pedindo para que vocês esqueçam o material, mas que comece a despertar dentro de nós o espiritual também. E começamos a pensar o que pode nos acontecer amanhã, o que me espera amanhã, o que eu quero do meu amanhã. Do meu amanhã, não corpo, mas espírito. Que é o que mais importa em nós. Veja que o espírito habita em um corpo. Mas quando o corpo toma, ele deixa o corpo e segue. E é ele quem responde por tudo. Por tudo aquilo que nós praticamos. Então não é o meu corpo que vai responder. O meu corpo vai apenas se transformar em cinza ou em qualquer outra coisa, e o espírito não, o espírito ele vive, volta a viver. Quando a gente desperta, interessante em nós, quando nós despertamos que com a morte não se acaba, tudo não se acaba, que ainda existe algo depois da morte, a gente começa a refletir o que pode acontecer conosco.
Quem não já pensou no umbral ou no inferno, como as pessoas dizem? Quem não já pensou? Também quem não já pensou também em um plano mais elevado? Quando a gente começa a pensar nesses dois, a gente começa a despertar em nós alguma coisa que a gente pode mudar. A gente começa a despertar em nós o nosso olhar para algo um pouco melhor. E o pensar não é pôr em prática, mas quando a gente começa a colocar em prática, a gente começa a se sentir um pouco melhor. Preste atenção quando vocês fazem algo por alguém de vontade, vocês fazem algo por alguém de coração, se a recompensa não já chega na mesma hora, se nós não nos enchemos de alegria, tem algo melhor, tem paga maior do que essa. Quando a gente faz algo por alguém que a gente mesmo, não só aquela pessoa fica alegre, mas nós também ficamos alegres, tem pago maior do que esse. A emoção, a alegria de você ter ajudado alguém, de você ter servido alguém, de você ter feito aquilo que Jesus nos ensinou. E não se enganamos que todos nós aqui já fez isso. Todos nós aqui já sentimos essa boa emoção. Como também todos nós também já praticamos coisas também que a gente não queria praticar. Porque nós não somos perfeitos. Mas esse aprendizado é assim. E não adianta nós nos preocupar tanto com aquilo que a gente fez. A gente precisa nos preocupar de agora por diante. Por que se preocupar de agora por diante? Procurar se melhorar um pouco mais a cada dia. Procurar ser um ser mais leve, um ser mais melhor. Não apenas para você, mas para aqueles que convivem com você. E é bom se começar dentro de casa, jogando a sementinha, um pouquinho de semente de amor dentro de casa, para poder começar a ver brotar dentro de casa. Porque tem muitas pessoas que desejam que aquela pessoa viva mais dentro da religião do que dentro de casa. Porque dentro da religião ele é um ser bom, dentro de casa é um ser duro e ruim. E ser religioso não é ser só espírita, mas ser qualquer religião, não é apenas dentro de casa. É ser aonde a gente estiver, no local em que nos encontrarmos. E existe algo melhor do que um abraço fraterno, cheio de amor, cheio de bondade um para com o outro. É algo que nos faz nos tornar um pouco melhor. Nada melhor do que uma boa troca de energia um para com o outro. Quando a gente chega em um ambiente que a gente sente aquele ambiente ruim, aquele ambiente pesado, sabe, quase todo mundo sente quando aquele ambiente está ruim. Mas quando a gente chega em um ambiente que a gente se sente feliz e alegre, a gente vê que aquele ambiente traz paz e traz amor. E aqui é uma casa onde se semeia amor, onde se traz muitas vezes dores e sai daqui carregado de amor. Professor, acho que meu tempo chegou. Passou, foi? Meu tempo chegou. Eu quero dizer a vocês muito obrigado por me ouvir. Se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, pode fazer que o professor aqui responde. Aquilo que o professor Raimundo está pronto a responder. Se ele pergunta, eu passo para ele e ele responde. Professor, muito obrigado. E obrigado a vocês. Obrigado a todos vocês. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Que a gente possa sair daqui um pouco melhor do que quando chegamos. Que a gente possa levar um ao outro um pouco de paz, um pouco de luz. Não deixe essa paz, essa luz ficar apenas dentro de vocês. Procure entender para fora. Obrigado a todos.
Olá, meus irmãos. Que coisa boa, né? A gente poder estar aqui reunidos para poder compartilhar um pouco daquilo que a gente sabe, um pouco daquilo que a gente aprendeu, um pouco das nossas experiências também, que Paulo, que é um dos nossos irmãos, nossos amigos lá de aqui da PAN, né? Que são cooperadores nossos, e mando também um abraço para o nosso irmão Vitor, para o nosso irmão Elenilson, que também são cooperadores desta casa, né? Porque a doutrina espírita, nós sabemos que ela não tem ritual, que ela não tem sacramento, que ela não tem paramentos, né? A doutrina espírita é uma oportunidade de aprendizagem, de intercâmbio conosco, de intercâmbio com a espiritualidade amiga que sempre nos auxilia e nos ajuda, porque justamente a Terra é essa grande escola. Então nós só temos a agradecer a nosso irmão Paulo por essa oportunidade de estarmos juntos, porque também nós estamos à disposição, viu, Paulo? Qualquer coisa também. Qualquer dia você vai aparecer no cantinho da festa. Se Deus quiser, né? Vamos só convidar que nós estaremos por lá também para poder contribuir, né? Então, para a gente encerrar essa nossa primeira parte dos nossos trabalhos, vou convidar nosso irmão Valmir para fazer a prece. Vamos, Valmir. Boa noite a todos. Mestre Divino, louvado seja as suas bênçãos, que nos concede todos os dias, o seu amor, que nos abraça e nos acolhe, através dos nossos irmãos, como nosso pai, nossa mãe, os amigos que se interessam por nós. Louvado seja o Senhor por tudo o que nos destes hoje, para que nós possamos cumprir o dia de hoje em paz, cheio de graças e esperança no porvir. E nós te rogamos que nos fortaleça o ânimo e nos dê coragem para encarar as dificuldades, os fardos que nós levamos e que trazemos, que fomos nós mesmos que criamos, para que nós possamos ir dissolvendo ele, transformando ele em pétalas de rosas que florescem em nossas vidas, para que nós possamos ir suavizando o nosso caminhar junto das pessoas que são os nossos amores, mas que também às vezes são pessoas que nós magoamos, a quem precisamos pedir perdão e que precisamos nos reconciliar, primeiro conosco mesmo, para que nós possamos criar coragem e depois com os irmãos ao redor de nós, com o próximo, para que nós possamos alçar voos maiores ao infinito, que nós possamos cumprir aquela nossa missão, que é de amor e de paz e de esperança, e que nós possamos nos fortalecermos no Evangelho de Jesus, na prece, na verdadeira caridade que se faz sem esperar nada em troca. Ao contrário, se faz com a grande alegria de termos sido instrumento de Cristo, de Deus. Que Deus possa nos ajudar, que nós possamos sair daqui mais leves, sabendo que não há montanha que não possa ser superada, não há dificuldade que
não se possa ser resolvida, que se possa ser de alguma forma amenizada, de alguma forma ser diminuída, para que nós possamos continuar esse caminho, que aqui na Terra ainda é um caminho de provas e expiações, mas sempre olhando para o futuro, plantando as sementes do bem, da justiça e da misericórdia, espalhando a paz que vem de Deus, que vem do Cristo, mas que nós devemos acolher, colocar nos nossos corações e sermos também esse semeador que semeia o bem, para que nós possamos irmos melhorando e vencendo não os inimigos, mas as nossas más inclinações, que são as verdadeiras dificuldades que ainda nos encarceram aqui, no estágio em que ainda estamos. Que Deus seja louvado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu sempre, nas nossas preces, nas nossas orações, sempre rogamos a Deus para que envie operários para a nossa messe, porque a messe é grande e os operários são poucos. Veja, não é fácil para que a gente possa fazer, por exemplo, a nossa escala de palestrantes, né? Porque a gente fica procurando quem vai ser o próximo palestrante que vai vir aqui da nossa casa. E por isso que a gente tem rezado, não é? Não é, Paulo? A dificuldade que a gente tem para poder fazer, hein? Não é fácil. Não é fácil, tá? Para que a gente possa fazer, e porque é um desafio muito grande isso. Porque a doutrina espírita, ela é feita por nós. Qualquer um de vocês podem ocupar essa tribuna, né? Isso aqui é um espaço democrático. Por isso que nas terças-feiras nós temos os nossos estudos da doutrina espírita. Nós estudamos o Evangelho, nós estudamos doutrina espírita, justamente para que a gente possa potencializar as nossas capacidades. Olha, porque muitos de vocês já foram padres em outras vidas, viu? Muitos de vocês já foram pastores, já foram sacerdotes, seja de qualquer culto religioso, só falta despertar isso e vir para cá, né? Também eu digo para vocês, não é à toa que eu estou aqui justamente para resgatar as nossas ainda dívidas do passado, causas, né, das nossas aflições. Então veja, por isso que todos vocês também têm potencial, têm capacidade, homens e mulheres, para vir aqui. Basta só estudar um pouco, conhecer e compreender, para que a gente possa repartir um pouco do Evangelho de Jesus. Porque a doutrina espírita não é nada mais, nada menos do que uma proposta do Evangelho redivivo, repartido para nós, para que a gente possa nos aproximar das experiências de Jesus, nos aproximar do seu testemunho e nos tornar melhores. Tá? Então, por isso, sempre eu estou fazendo esse convite, né? Porque Jesus é que nos convida, porque ele diz, olha, muitos são chamados, poucos são os escolhidos, mas é preciso que a gente escute o chamado, né, de Deus, de Jesus, para que a gente possa, de fato, continuar esse trabalho de levando consolo, de levando esperança, de levando conforto, ensinamento, para que a gente possa ter força para carregar a nossa cruz, ter força para que a gente possa, de fato, carregar os nossos fardos, né? Tudo bem?
Então, nas terças a gente tem os nossos estudos. Veja que os nossos estudos, as nossas mesas sempre são bonitas, né? Vocês verem, as nossas mesas, daqui a pouco a nossa mesa já está pequena. A gente vai ter que fazer os nossos estudos aqui, viu? Graças a Deus, viu? Então, por isso que a gente chama vocês, a porta é aberta, porque é uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande receber vocês aqui, e a espiritualidade também fica muito contente, muito feliz, porque nós estamos estabelecendo essa comunhão com Deus, essa comunhão com o alto, para que a gente possa de fato ser um pouco de luz, né? Porque nós somos filhos da luz, tá bom? Então, é isso, a gente tem o passe, depois do passe tem o atendimento fraterno, e também não se esqueçam, quando sair do passe, ali tem água fluidificada. Tudo faz parte, desse ritual da doutrina espírita. Tá bom? Vamos então trabalhar? Jesus nos abençoe.